Olá, seja bem-vindo. O Ordem do Dia vai tratar de um episódio que chocou o Brasil e o mundo. Eu vi o Holocausto! O massacre do Carandiru. Os 25 anos da tragédia que deixou 111 mortos pautaram os debates em evento especial na OAB de São Paulo esta semana. Quando eu penso no júri do Carandiru, eu vejo um resultado às avessas, um resultado absurdo em que nós demoramos muito para julgar os culpados. O trauma enfrentado por quem testemunhou o massacre. Corri do fundo do corredor, olhei para a ventana. Quando eu olhei na ventana, eu já vi vários corpos tirados do chão. A palavra da desembargadora e ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, Helena de Figueiredo Steiner. O julgamento anulado dos policiais militares envolvidos. Não houve massacre. E nenhuma punição até agora. A esperança de que nós não precisamos voltar daqui a 25 anos para registrar 50 anos em memória do maior massacre ocorrido no sistema penitenciário do Brasil e do mundo. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O massacre do Carandiru entrou para a história como uma das maiores tragédias da segurança pública no mundo. Organismos internacionais de direitos humanos condenaram o Brasil pelo episódio e a principal crítica se refere à impunidade. Houve julgamento, mas uma reviravolta levou todo o processo à estaca zero. Até agora, 25 anos depois, ninguém foi preso pelas 111 mortes. 2 de outubro de 1992. A tropa de choque da Polícia Militar entra na casa de detenção do Carandiru, na zona norte de São Paulo, para conter uma rebelião. Saldo da ação, 111 detentos mortos. – 27 de setembro de 2016. O Tribunal de Justiça anula 4 julgamentos que condenaram os PMs pelo massacre. Os desembargadores entenderam que não era possível mostrar os crimes de cada policial e determinaram novos julgamentos. Não houve massacre. Houve sim uma contenção necessária e imposição da ordem e disciplina. João Benedito de Azevedo Marques era da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo na época do massacre e foi um dos primeiros a entrar no Carandiru com o colega Ricardo Carrara Neto. Fomos até a sala do diretor e o doutor Ismael Pedrosa, à época, me disse a primeira frase dele. Doutor, aqui ocorreu um massacre porque os presos estavam desarmados e foi uma intervenção absolutamente desnecessária e desproporcional da Polícia Militar. Porque na hora que ocorreu a intervenção, eu estava negociando com os presos. Havia o que eu designei chamar, numa metáfora, de rios de sangue. Mas era verdade. Havia muito sangue ainda derramado pelo chão e dentro das celas. Quando entramos nas celas, deparamos com outro quadro terrível, que foram os sinais a 1,20 m do chão, de metralhadora em quase todas as celas que nós visitamos. Dos 111 mortos, 85 estavam nas celas. A perícia contou 515 tiros dados pelos policiais. Totalmente nu, com a mão na cabeça, fomos mortos! Um estudo nos laudos do Instituto Médico Legal, feito para uma tese de mestrado de Direito, concluiu que o uso da força letal foi a primeira opção da PM e que a ação foi incompatível e desproporcional com a missão de debelar uma rebelião sem reféns. Eu vi um holocausto! Eu vi um holocausto! Então, o presidente da OAB Paulista, José Roberto Batóquio, decidiu acionar o presidente do Conselho Federal da Ordem, Marcelo Lavener Machado. Eu digo, Marcelo, você dá um jeito aí, porque a coisa aqui é grave. Eu acho que morreram mais de 100 pessoas aqui. Houve uma execução em massa. E você, por favor, leve isso e vamos denunciar isso, não só em nível nacional, como em nível internacional. Isso é uma coisa inadmissível, intolerável. Isso é uma coisa que tem que ser, digamos assim,
apurada e tem que ser corrigida de uma maneira muito incisiva e pedagógica. Não é possível isso. Fizemos uma investigação ouvindo presos e policiais que participaram dos fatos, presos sobreviventes, e ficamos nitidamente, desde a visita, com a impressão que tinha ocorrido uma operação que eu definiria mal planejada, mal conduzida e mal executada, e que redundou na maior tragédia prisional das Américas. O empenho da OAB rendeu uma série de propostas, entre elas a criação de uma Secretaria de Administração Penitenciária. O Ministério Público Militar também agiu e, 5 meses após o massacre, apresentou a primeira denúncia contra os PMs. Em 96, o processo foi transferido para a Justiça Comum. No total, 74 policiais foram condenados a penas de 48 a 632 anos de prisão. A mais alta coube ao coronel Ubiratã Guimarães, comandante da operação. Eleito deputado estadual, ele foi absolvido pelo tribunal em fevereiro de 2006. 7 meses depois, foi achado morto no apartamento onde morava. Acusada do crime, a namorada do coronel, Carla Cepolina, foi absolvida por insuficiência de provas. O recurso do Ministério Público contra a anulação dos julgamentos dos policiais militares ainda não foi apreciado. Eles chegaram atirando, falando que ladrão tinha que morrer e ia matar todo mundo. Quando eu penso no júri do Carandiru, eu vejo um resultado às avessas, um resultado absurdo, em que nós demoramos muito para julgar os culpados, que não são só aqueles que atuaram no massacre, pois aquilo foi a ponta de lança de um sistema perverso e um sistema criminoso montado para oprimir, e para oprimir muito mal. Todos os julgamentos realizados pelo júri redundaram em condenações pela primeira instância. Todos. E aí, lamentavelmente, vai ser um tribunal que muitas vezes se comove com a presença de um deputado estadual e desenvolve teses absolutamente esdrúxulas e absurdas, a ponto de dizer, não, se for estrito o cumprimento do dever legal, não pode haver excesso. Se é estrito, não tem excesso, e fazer jogo de palavra para absolver o improvável. Esta semana, a OAB de São Paulo promoveu um ato para lembrar os 25 anos da tragédia. O evento também marcou o lançamento da edição atualizada do livro sobre o massacre, escrito por João Benedito Marques e Marcelo Lavener Machado. O Estado que massacra, o Estado que é o responsável pela averiguação, o Estado que faz laudos, e aí o próprio Estado, depois, para julgar, diz que o laudo que o Estado fez não permite que ele, Estado, possa punir aqueles que, representantes do Estado, estiveram naquele dia e ceifaram a vida de 111 pessoas. De forma que fica aqui o registro e a esperança de que nós não precisamos voltar daqui a 25 anos para registrar 50 anos em memória do maior massacre ocorrido no sistema penitenciário do Brasil e do mundo. O complexo do Carandiru chegou a abrigar 8.000 detentos. Em dezembro de 2002, 5 pavilhões da antiga casa de detenção foram demolidos. Bastaram 7 segundos. A antiga casa de detenção ficava neste espaço. Em meados dos anos 2000, o complexo deu lugar a uma área verde, batizada Parque da Juventude, e a uma biblioteca, aquele prédio logo ali atrás. Mas o que aconteceu neste lugar 25 anos atrás ainda repercute. Eu trabalhei 20 anos no Ministério da Justiça e conheci os presídios do Brasil inteiro. Esses presídios do Brasil inteiro padecem de superlotação, de falta de assistência judiciária e despreparo do pessoal que trabalha dentro dos presídios e, às vezes, falta de fiscalização do Judiciário e do Ministério Público. Em consequência disso, de 92 para cá, ocorreram outras gravíssimas rebeliões, só para citar duas, em Natal, Alcaçuz, e em Manaus, só para citar duas.
Para o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a solução passa por alternativas à prisão. A entidade apresentou, com outros parceiros, 16 propostas de lei contra o encarceramento em massa. Elas podem ser vistas na internet. O Carandiru, 25 anos depois, deveria servir para que façamos uma reflexão a respeito dessa política criminal hiperpunitiva, né, que promove esse encarceramento em massa e que tem causado tantos prejuízos para nós como sociedade, tendo em vista que esse hiperpunitivismo só tem redundado em índices de criminalidade cada vez maiores e no fortalecimento do crime organizado. E a ausência do Estado, ela se dá não só na promoção, na raiz dos graves problemas do sistema prisional, mas é a ausência do Estado na vida das comunidades locais, sobretudo nos grandes centros urbanos. E a violação diária dos direitos à vida, do direito à vida de jovens. Então, lamentavelmente, a perspectiva não é de melhoria desse quadro, porque falta a prevenção, falta a ação e a presença efetiva, eficaz, permanente do Estado na proteção à adolescência, à juventude e aos direitos humanos de cidades como a nossa e as grandes cidades do nosso país. Massacre ocorrido no sistema penitenciário de todo o mundo. No dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência. E Gandhi dizia que, defendendo a não violência, que a violência só poderia gerar uma coisa: mais violência. E a prova do Carandiru é a criação em seguida, e naquele momento como um instrumento de autoproteção, do próprio crime organizado que hoje prevalece nos presídios de todo o país, não só de São Paulo, de todo o país. Esse foi um dos efeitos que nós tivemos do Carandiru. Você vai ver a seguir o trauma que acompanha as testemunhas do massacre do Carandiru. Vai acontecer um milagre na sua vida. Eu estou com o sininho de chave, eu não sei qual que é a chave desses cadeados, não. Eu vou catar uma chave e a chave que eu escolher eu vou bater no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, você entra pra dentro. Se não abrir, o de trás falou, não vai te executar agora. E uma entrevista com a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, Helena de Figueiredo Steiner. Voltamos já. O massacre do Carandiru deixou sequelas em familiares e funcionários do sistema prisional. 25 anos depois, as imagens atormentam as testemunhas, a maioria delas indenizadas pelo Estado. Sidney cumpria a pena por roubo a bancos e cargas na casa de detenção em outubro de 92. Foi quando sobe o outro indivíduo e falou, não, meu, os caras estão me matando mesmo. Falei, não, meu, os caras não estão matando, é bala de efeito moral. Aí quando daqui a pouco falou assim, não, olha na ventana pra você ver. Aí eu corri no fundo do corredor, olhei pra ventana, quando eu olhei na ventana eu já vi vários corpos tirados do chão, no campo, aí eu vi que a coisa era a realidade. Por um golpe de sorte, ele sobreviveu ao massacre. Quando eu cheguei no 5º andar, os policiais já engataram uma calibre 12 e o policial com 2 automáticos perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu falei, não, meu senhor, já ajudei a carregar todos os cadáveres lá embaixo, o tenente lá embaixo mandou o senhor me trancar. Aí ele falou assim, ó, vai acontecer um milagre na sua vida, eu tô com o sininho de chave, eu não sei qual que é a chave desses cadeados não, eu vou catar uma chave e a chave que eu escolher eu vou bater no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, você entra pra dentro. Se não abrir, o de trás falou, não vai te executar agora. Quando ele bateu a chave que ele torceu, o cadeado abriu. Dos 111 mortos no massacre, 89 eram presos provisórios, sem nenhuma condenação, à espera de um julgamento. Um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, feito no ano 2000, recomendou ao Estado brasileiro que adotasse as medidas necessárias para que as vítimas e familiares recebessem indenização. Mas foi preciso que os interessados entrassem na justiça com processos individuais. Via Defensoria Pública, foram ajuizadas 59 ações indenizatórias, movidas por 88 familiares de vítimas. Um outro levantamento identificou 73 ações. 58 conseguiram ressarcimento por danos morais e 18 por danos materiais. O dinheiro começou a ser pago a partir de 2011, quase 20 anos após o massacre.
O arbitramento do valor, é evidente que uma vida tem um valor incomensurável, né? Mas é necessário que se faça uma indenização até com uma medida sancionatória, né? Para que não se ache que é possível banalizar a vida da forma como vem sendo banalizada no Brasil. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que as indenizações, no caso do Carandiru, variam de 100 a 200 salários mínimos. Em muitos casos, o Tribunal de Justiça tem reduzido os valores concedidos em primeira instância. O maior valor foi pago a um carcereiro, traumatizado pelo episódio. Ele alegou que transtornos psíquicos o impediram de trabalhar depois do massacre. Teve direito a mais de R$500 mil de indenização. Boa parte das famílias continua esperando até hoje algum tipo de reparação. Fernanda era uma garota de 9 anos e estava na porta do Carandiru em 2 de outubro de 92 para visitar o pai, que cumpria pena no maior presídio do país. Quando viu a movimentação policial, não imaginou o que acontecia. Soube depois pela TV que o pai estava entre os 111 mortos na invasão policial e até hoje espera, com o irmão, uma indenização do Estado. Seria uma grande justiça. Tem muitas famílias, mãe, esposa, filho também, né, que dos presos que foi morto lá. Tem muita gente que não sabe, como eu não sabia também. Eu fui saber depois que tinha como entrar com um processo para ganhar uma indenização e tudo, para fazer um pedido de indenização. Por causa da demora, a justiça alegou que os irmãos perderam o direito a uma reparação. Eles aguardam o julgamento de um recurso. As indenizações primeiras eram de valor pífio, né? Era uma espécie de afronta às vítimas. No governo Covas, de fato, houve uma legislação que permitiu, então, fazer um acordo fora da justiça, um acordo que levasse, mas, infelizmente, nem todas as famílias foram contempladas, né? Então, até hoje, nós não temos a justiça sendo feita, seja do ponto de vista penal, responsabilizando aqueles que comandaram essa tragédia, seja do ponto de vista civil, ressarcindo as famílias, no que é possível, ainda que isso seja incomensurável, pelas perdas que tiveram. O tratamento dado aos presos no Brasil é um dos temas da entrevista da semana com a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional e desembargadora aposentada Helena de Figueiredo Steiner. Doutora, datas como estas, datas marcantes, 25 anos, são propícias para análises. Em relação ao massacre do Carandiru e o sistema penitenciário, é possível dizer que melhoramos? Eu acho que sim, acho que é possível dizer que melhoramos, mas muito pouco. Eu acho que evoluímos um pouco na questão da legislação que diz respeito ao tratamento dos presos, a adoção das regras mínimas das Nações Unidas sobre tratamento do preso, questão da tortura, a legislação que implementada hoje em dia leva mais sério a tortura do que se levava há 25 anos atrás. Mas, infelizmente, ainda a população carcerária é a escória, é considerada a escória da sociedade, e muito pouco se investe em termos de população carcerária, até porque nos passa a impressão de que as autoridades responsáveis não acreditam na ressocialização, que é o fim mais importante da pena. Como um episódio que entrou para a história como um massacre, depois de 25 anos, ainda patina nos tribunais, é possível dizer que o Brasil falhou como país ao julgar esse caso? O país falhou. Todas as instâncias falharam e continuam falhando. São 25 anos. Um caso que ganhou o noticiário internacional, um caso que foi apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um caso do qual tanto se publicou e tanto se acompanha e estamos ainda engatinhando. A OAB foi uma das primeiras entidades a chegar ao Carandiru naquele dia, no dia do massacre, e se posicionou muito fortemente em relação a esse episódio. Que importância teve a sociedade civil em relação ao caso do massacre do Carandiru? Eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos quando ocorreu o massacre e fiz parte do primeiro grupo de pessoas que entrou na casa de detenção depois do massacre. E eu creio que naquele período a atuação da Comissão de Direitos Humanos do OAB foi fundamental, primeiramente para
para que houvesse testemunhas oculares do que havia ocorrido lá dentro. A Comissão de Direitos Humanos da OAB foi designada para elaborar um relatório. Para a elaboração desse relatório, foram ouvidas vítimas, foram ouvidas autoridades, foi ouvido o diretor da Casa de Detenção, Dr. Pedrosa, para que a gente pudesse, ainda no calor dos acontecimentos, registrar o testemunho das pessoas que viveram este trágico episódio. A Comissão de Direitos Humanos, logo em seguida, começou a elaborar um projeto para que a OAB apresentasse como anteprojeto de lei ao Executivo de reforma do sistema penal. Esse projeto foi entregue ao governo em princípio de 2003, portanto foi elaborado logo depois do massacre e num período de tempo bastante curto, e que eu acho que deu uma contribuição muito grande a, pelo menos, a tentativa de mudança de alguns fatores. Que lições esse episódio nos ensinou? Eu gostaria que o episódio tivesse ensinado mais lições do que efetivamente ensinou. Em todos os setores, eu acho que tem que haver mudanças. Criar uma nova cultura, preparar melhor a polícia, preparar melhor os agentes penitenciários, alterar alguns pontos falhos da lei de execuções penais. Eu acho que é um trabalho conjunto que tem que ser feito. Você vai ver em instantes como a pena de prisão pode ser reduzida através da leitura e um museu que mostra a vida atrás das grades. Estaremos de volta daqui a pouco. Ler é preciso e nos presídios é possível conseguir a remissão da pena através da leitura. Fique por dentro. A iniciativa visa transformar a leitura em uma extensão da produção de trabalho intelectual. Os detentos têm até 30 dias para ler alguma das obras literárias disponíveis na unidade prisional e escrever uma resenha. Uma comissão analisa o texto que, se for aprovado, diminui em 4 dias a pena do preso. No período de 1 ano, é possível reduzir até 48 dias da pena. Ela tem esse aspecto jurídico de antecipar o término de cumprimento da pena da pessoa e diminuir o prazo para possível alcance de benefícios no âmbito da execução penal, mas tem esse aspecto humano também muito importante, proporcionar a liberdade com qualidade para elas. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 6.000 resenhas foram produzidas por detentos nas unidades federais desde 2010. Dessas, quase 5.400 foram aprovadas. Abre portas, eleva realmente um pouco dessa autoestima, mostra o reconhecimento, o quanto a unidade está preocupada, que elas adquiram cultura enquanto pessoas aqui dentro. A redução de pena pela leitura vem sendo implementada por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça desde 2013. Hoje há no Senado um projeto que propõe transformar o incentivo da leitura em lei. A leitura me ajudou a pensar melhor, me ajudou a voltar a me ressocializar. Agora eu penso em ser outra pessoa quando eu sair. Perspectivas que eu não tinha. Uma oportunidade para quem não enxergava uma luz no fim do túnel. É o caso de Rosalva, que quer publicar um livro quando sair da prisão. A prova de fogo, diário de uma detenta. Porque eu acredito que a minha história vai ajudar muita gente que está no crime, que não pensa ainda não pensou em desistir. Eu acho que vai ajudar muito, porque eu sou uma reeducanda reintegrada. No Espaço 10 de hoje, vamos a um lugar que, além do público em geral, recebe muitos estudantes interessados em pesquisar o sistema prisional. É o Museu Penitenciário na Zona Norte de São Paulo. O impressionante realismo do preto velho e do abraço entre a avó e a neta chama atenção. Pintados por C. Lourenço em 1928, os quadros são resultados das aulas de arte que os presos recebiam na antiga penitenciária do estado. As obras marcam o início do acervo do Museu Penitenciário Paulista.
criado na década de 1930, foi aberto ao público em 2014. A pintura era uma das formas de ressocializar os presos. A Penitenciária do Estado, a primeira unidade do Carandiru, ela foi conhecida mundialmente por um trabalho de ressocialização de sucesso, com um tripé de educação, de arte e de trabalho. Ela ressocializava os presos. O trabalho técnico já foi realizado aqui no Carandiru de maneira a propiciar a reintegração social do preso de uma maneira positiva para a sociedade. A antiga máquina de foto e a mesa usadas nas medições cranianas dos presos, técnica comum no início do século passado, estão em exposição. Também chamam a atenção os objetos do mundo prisional, como as armas improvisadas pelos detentos e a famosa Teresa, corda feita com um lençol usada nas fugas. Com garrafas PET, os presos criavam barras de musculação. E com um pouco mais de engenhosidade, produziam a própria pinga e o micro-ondas. Aqui o visitante pode viver a assombrosa experiência de ser trancado numa cela escura, uma espécie de castigo nas prisões. O museu também apresenta a evolução do sistema prisional brasileiro e relembra o massacre na casa de detenção. Uma pequena parte dos escombros da demolição dos pavilhões ajuda a lembrar de uma época não muito distante. Eu acho que o olhar sobre o crime proporciona, em primeiro lugar, pensar quem que são essas pessoas que cometeram crime, como que elas vão voltar, de que forma que a gente está castigando essas pessoas, se o que a gente está gastando, punindo essas pessoas, a gente está se beneficiando com isso ou não. Porque se a gente está só castigando as pessoas, às vezes a gente recebe pessoas de volta para viver do nosso lado muito mais violentas do que entraram. As visitas ao museu podem ser feitas de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. Estamos encerrando mais esta edição do Ordem do Dia e marcamos um novo encontro para a semana que vem. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana a todos.